gente, sem dúvida, inclusive a mim mesmo, para você que é ouvinte, espectador, sinta-se à vontade para enviar a sua pergunta, porque com essas chuvas que a gente tem sofrido aí, tem recebido chuvas desde outubro do ano passado, e o período chuvoso vai pelo menos até março e abril. E aí, como que fica o seguro do seu automóvel? Cobre, por exemplo, esse granizo que caiu hoje no Buritis? Se cai uma árvore na rua, você bate na árvore. O seu seguro cobre? Se o seu carro foi inundado aí pelas águas das chuvas, está também incluso na cobertura? São muitas dúvidas de quem passa por esse período chuvoso e não sabe se o seguro que foi feito lá no início do ano passado tem todo esse tipo de cobertura. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Reinaldo Aguimar, ele que é diretor de operações da Seguradora. Reinaldo, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você e obrigado pela sua disponibilidade em nos atender neste horário. Seja bem-vindo. Boa noite, Léo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado aí pela sua participação. E eu já começo perguntando justamente sobre isso. O seguro de automóvel hoje, ele cobre qualquer prejuízo com o carro, envolvendo principalmente aí, desastres naturais, como enchentes, granizo, uma chuva muito forte, ou uma árvore que porventura cair sobre o veículo, um veículo que está estacionado, e aí a chuva derrubou aquela árvore? É bom sempre a gente atentar que seguro hoje ele é uma situação que você tem que estar coberto em relação à sua apólice. Então, hoje, né, principalmente na nossa região aqui, a gente tem diversas operadoras de seguro e é sempre bom verificar na apólice o que está sendo contemplado. Então, assim, em suma, a grande maioria das seguradoras, elas cobrem desastres naturais. Mas sempre vai ter aquele que pode ser que não cobre um granizo, pode ser que dependendo da seguradora ela não vai cobrir determinada situação. Então isso tem que estar discriminado na apólice claramente, ou seja, quais são as coberturas que cada produto tem. E uma vez, né, que fique claro para o cliente, ele vai fazer a contratação. Então, claramente, assim, quando a gente fala de alagamento, quando a gente fala de granizo, que são coisas, vamos falar assim, mais abrangentes, eu diria que 100% das apólices vão cobrir isso aí. Quando a gente está falando de problemas mais complexos, cada apólice vai registrar de um jeito, até mesmo por uma questão de culpa, né? Por exemplo, uma árvore caiu. Vai ter empresa que, por exemplo, vai entender isso como acidente de terceiro, né? Então, isso é chamado de responsabilidade civil facultativa. Então, isso tem que estar bem descrito na apólice, tem que estar bem atento a isso para não cair numa situação que depois pode gerar algum tipo de transtorno. Pois é, brasileiro muitas das vezes não tem esse hábito de ler com cuidado os contratos, né, Aguinaldo? Eu, por exemplo, não lembro mesmo da apólice que eu fiz, por exemplo, em agosto do ano passado, se está escrito lá que cobre granizo, enchente, e aí, mesmo que eu não tenha prestado atenção, mesmo que não está escrito, nem tudo eu posso cobrar da minha seguradora, né? Posso até tentar, talvez, via judicial, acionar algum recurso ali, mas eu tenho que estar atento sempre ao contrato ao qual eu estou assinando, né? A SUSEP, ela tem, inclusive, está fazendo uma nova regulamentação a respeito, inclusive, para acabar com um pouco dessas letras miúdas, sabe? Justamente porque sempre corre esse risco. Mas tem que sempre estar especificado na apólice. Então, assim, hoje, como eu disse, alagamento, granizo, situações mais comuns do dia a dia, basicamente, na sua apólice, a não ser que você, né, tenha contratado sem, né, sei lá, eu não queria contratar aquele produto, e aí por isso você removeu ali por algum descuido, geralmente já está contemplado. Mas, quando você fala de um pouco mais de abrangência, principalmente quando a gente fala de danos terceiros, quando a gente fala de responsabilidade civil, isso nem sempre fica tão claro para o consumidor comum. Para quem ainda não tem um seguro, Aguinaldo, por exemplo, a gente está
no finalzinho do período de férias, mas ainda tem um início de fevereiro, o carnaval está aí logo em março, final de fevereiro. Quem ainda não tem um seguro tem a oportunidade de se proteger e evitar algum transtorno até ainda durante o período chuvoso. Será que o cliente paga mais caro porque já está chovendo e a gente vê que está caindo granizo com mais frequência? Será que se fizer um seguro agora, em vez de já ter feito tempo atrás, ele vai pagar mais caro? Olha, se a gente for olhar o histórico, existe uma condição dentro das operações de seguro que se chama calculatorial. E muitas das operadoras de seguro têm feito análises estatísticas que competem justamente nessa situação de qual que é o risco. Então, a gente pode pegar, inclusive, situações comuns, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, como aconteceu recentemente também nos Estados Unidos com a questão do incêndio. A gente tem ali algumas situações onde as seguradoras elas já se prepararam ali, precaveram para uma possível análise. Só que hoje existem seguradoras, a gente faz parte desse modelo, que a base atuarial ela não é bem voltada para essa situação. Então, quando a gente está falando de um produto que faz uma análise atuarial, que tem uma análise de perfil, você corre um risco, sim, de passar por uma ocasionalidade de sazonalidade. Então, estou contratando no final do ano, o seguro vai ser mais caro do que uma renovação, talvez no meio do ano, alguma coisa nesse sentido. Só que hoje a gente já tem produtos no mercado, né, como eu disse, a gente faz parte desse tipo de empresa, sim, que a gente não avalia o perfil baseado nisso, e sim mais na questão do valor do bem que está sendo segurado. Então, o risco ele vai acontecer independente de qualquer coisa. Então, isso vai muito de empresa para empresa, varia muito de empresa para empresa, mas é uma situação de mercado, é uma situação que, inclusive, é fonte de muita análise da parte de seguradoras para entender o que está acontecendo em determinadas regiões e tal. Como que você avalia hoje essas grandes seguradoras? A gente tem seguradoras tradicionais, muitas delas, inclusive, ligadas a instituições financeiras, a bancos tradicionais. E também, mais recentemente, nos últimos anos, surgiram as cooperativas. Quais são as diferenças entre elas? E você vê com cautela algum segmento ou outro? O que o cliente tem que observar para ele também não cair, né, Aguinaldo, em nenhum tipo de golpe, né? Bom, vamos lá. Em relação à situação de grandes bancos, as cooperativas, inclusive também falando para a audiência, na semana passada, se eu não me engano, no dia 16, foi sancionada uma lei que, teoricamente, tende a regulamentar essa parte de cooperativa de associações. Ainda está em análise, ainda vai depender de alguma coisa da SUSEP, mas deve resolver alguma coisa. E por que eu entrei nesse mérito? Porque justamente o motivo da empresa existir, da ON existir, e de algumas outras empresas existirem, é justamente democratizar a parte de seguro. Grandes empresas, né, Porto Seguro, grandes empresas que têm no mercado hoje o produto de seguro já consolidado, muitas das vezes elas retêm uma parte do público, que é um público que já está acostumado a ter seguro, mas isso muitas das vezes não coloca para o resto da população a facilidade de ter um seguro, e nem a importância de ter um seguro. Então, você ter novos players no mercado facilita muito, porque uma vez que eu já sei, né, quem é o Léo, ou seja, eu já sei quem é o cliente, ele já está comigo há 10 anos, eu posso oferecer preços melhores, mas eu não oxigeno esse setor. Então, pessoas que geralmente poderiam ter seguro, ou poderiam ser incentivadas a ter seguro, elas não são incentivadas, porque essas empresas que hoje dominam o mercado, elas detêm ali 30% do mercado de seguro veicular assim, no Brasil, ou seja, de todos os veículos do Brasil, 30% são segurados, mas são uma parte de veículos que geralmente eles não se oxigenam, ou seja, são sempre as mesmas pessoas. Enquanto que a maior parte da população ou fica sem seguro ou eventualmente tem que buscar cooperativas. Então isso, talvez com essa nova regulamentação dê uma oxigenada mais ainda na operação, mas o que a gente busca, por exemplo, dentro do mercado de seguros é trazer inovação, é trazer tecnologia, é trazer facilidade, democratizar mesmo e impedir que as pessoas não tenham acesso a um seguro, que é uma coisa que hoje é essencial, até porque o valor do veículo está cada vez mais aumentando muito mais. Então,
Hoje, um veículo popular hoje está R$ 80.000. Você desprender desse valor e não pensar numa segurança, né, um hedge de proteção para ele, que é o seguro, é quase impossível de você pensar isso. Então, a gente percebe isso, ou seja, quem já está no mercado faz um trabalho muito bom, mas está nichado com uma parte muito pequena da população. E a grande massa precisa ser levada a entender que seguro não só é importante, como necessário, e para isso, né, vem aí seguradoras digitais, vem seguradoras novas no mercado, novos players para poder trazer essa facilidade aí. Justamente. Eu particularmente considero o seguro caro. Imagino assim que quem está nos ouvindo também considera que o seguro é caro. Infelizmente a gente não ganha tão bem para poder sustentar um seguro e outros bens que a gente gostaria de ter. Agora, nada paga a sua tranquilidade, a sua paz. Você ter a garantia de que o seu carro está ali segurado, o seu bem está segurado, você pode estacionar tranquilo, curtir a sua noite num restaurante ou em qualquer outro estabelecimento, qualquer outra atividade, nada paga a sua paz. Então acaba que isso também vale a pena. Hoje, infelizmente, a gente não tem como deixar um veículo sem seguro, porque a criminalidade está em alta cada vez mais, então você tem que realmente ter essa responsabilidade e este cuidado. Imagino que o Reinaldo, claro, concorda comigo. Reinaldo, mas já quero agradecer a sua participação aqui no nosso jornal. Reinaldo Aguimar, que é diretor de operações da On Seguradora. Um abraço para você, obrigado, e que a gente tenha outras oportunidades de conversar também. Um abraço, foi um prazer. Até mais. Agora, 8h22.